Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa correção da nossa prova, né? Essa é a hora de deixar o professor feliz, né? Eu sei que muitos se deram bem na prova, né? Por quê? Ah, professor, porque a prova estava fácil. Não, estava fácil não. Foi você que estudou, você que ali, ó, ralou ali em cima do teu livro, das tuas anotações, não é verdade? Nada vem de graça, nada. Combinado. Isso. Primeiro lavar todos os carros. Depois encerar. Encerar. Mas por que eu tenho que lavar todos os carros? Lembrar acordo. Sem pergunta. Mas eu certo? pensei... Encere a direita com a mão direita. Encere a esquerda com a mão esquerda. A direita, a esquerda. Aspire pelo nariz. Expire pela boca. A direita, a esquerda. Não se esqueça de respirar, muito importante. A direita, a esquerda. A direita, a esquerda. Não. A direita com a mão direita. Faça um círculo. A esquerda com a esquerda, um círculo. A direita, a esquerda. Aspire. Expire. A direita, a esquerda. A direita, a esquerda. A direita, a esquerda. São bongos? Já descobri. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Danielson, você é muito humor. Que é isso? Lixadeiras japonesas. O que faz com elas? Estranho perguntar. Assim, círculo com a direita, círculo com a esquerda. Não seria mais fácil mexer pra lá e pra cá? Ai, mas você faz círculo. Círculo com a direita, círculo com a esquerda, círculo com a direita, círculo com a esquerda. Aspire, expire. Círculo com a direita, círculo com a esquerda. Aspire, expire. Toda a superfície. Círculo com a direita, círculo com a esquerda, círculo com a direita. Tá. Tudo no pulso. Pulso para cima, para baixo. Pulso, tudo no pulso. Para cima, para baixo. Movimento longo, muito bom. Para cima, para baixo. Isso, não olhar para mim, olhar para a cerca. Para cima, para baixo. Terminei tudo. Está bonito, hein? Os dois lados? Ainda não. Bom. Mostre-me em série à direita, à esquerda. Hai! Mostre-me pinte a cerca. Hai! Mostre-me de lado a lado. Hai! Mostre-me lixo assoalho. Hai! Isso. Ai! Posição. Olhe no olho, sempre no olho. Volte amanhã.
Então, eu não sei se você já conhecia essa história aí, né? Do Sr. Miyagi, Daniel San. Se você não conhece, com certeza os seus pais, né? Seus tios, seus avós conhecem, né? A história aí de um garoto que queria muito aprender o que é karatê, né? As artes marciais. E aí ele encontrou lá um professor, né? Que ele queria que ensinasse, só que o professor ensinou, né? Ensinou do jeito dele, né? E aí ele percebeu que através de muita dedicação, né? Muito treino, ele acaba aprendendo, né? E isso funciona com a gente. Com muita dedicação, muito estudo, a gente acaba aprendendo. Aí a prova parece fácil, mas ela não está fácil não. Você que se preparou. E ó, parabéns para você. Mas vamos passar aí, caso tenha ficado alguma dúvida, com relação às questões da prova, né? De um jeito bem rapidão. Olha lá, vamos lá. Primeira questão, né? Não sei se está na ordem, né? Mas vamos lá, tudo isso aí está na prova. Vou chamar de questão 1. A imagem, ela retrata os limites de importantes estruturas que compõem a crosta terrestre do nosso planeta. Observe atentamente e responda o que se pede. A primeira questão falava assim: cite o nome dessas estruturas e em seguida nomeie-as de número 1 e 2. Lembra que eu falei para vocês durante nossas aulas, durante nossas lives, né, para poder você se dar bem, responde, né, somente o que foi perguntado, beleza? Então, assim, a primeira coisa, cite o nome dessas estruturas. Quais são essas estruturas? Placas tectônicas. Um score. E qual é o nome dessas duas placas aí, ó, da placa número 1 e da placa número 2? Falamos muito isso em sala de aula, né? A placa número 2, onde é que está o Brasil? Então, a placa número 2 é a placa sul-americana. E a placa número 1 é a placa que se choca, né, com a placa sul-americana, que é chamada de placa de Nazca. Essa aí tá tranquilaço. Letra B. Qual o nome do movimento que ocorre no contato entre essas duas estruturas, né? A 1 e a 2? Explique como que ela ocorre. Aí você tinha que falar o seguinte, que o movimento, né, que ocorre entre elas é o movimento convergente. Está perguntando qual é o nome do movimento. Aí você tinha que falar movimento convergente. E como é que ela ocorre? Quando elas se aproximam e se chocam, né, uma contra as outras, né? Então, se você falar que elas se aproximam, ou então só elas se chocam, né, você vai ganhar só um dos dois scores finais, né? Se você chamou de convergente, ganhou um score. Agora, se você chamou falando que elas só se aproximam e elas se chocam, ganhou mais 2. 3 scores. Mas, professor, eu só falei que assim, ó, é um movimento convergente e como é que ela ocorre? Quando essas duas placas se chocam. Mas, infelizmente, né, infelizmente não, vamos dizer assim, mas excepcionalmente, esse gabarito ele veio pronto da DEPA, né? E a determinação da nossa divisão de ensino é para que a gente seguisse fielmente o gabarito da DEPA. Então, para você ganhar todos os scores, além de você falar que elas se chocam, você tinha que falar que elas se aproximam, tá? Letra C, observe a imagem e localize nosso país. Molinho, né? Sabe onde é que nosso país está ali, né? A placa número 2. E agora explique por que o território brasileiro é caracterizado pela estabilidade tectônica. O que é uma estabilidade? É uma coisa estável, né? Que não tem tremor, não tem abalo sísmico. Qual era a resposta? Valendo 2 scores. Vamos lá, a resposta é assim, ó, porque o Brasil está localizado no centro ou no meio, né, da placa sul-americana. Se você falou isso aí, ó, pá, 10. E afastado das bordas, o que explica a ausência de terremotos e vulcões, né?
Bom, mais uma vez, gabarito já pronto, que nós recebemos e temos que seguir fielmente. Então, você para ganhar os 2 scores, você além de dizer que ele estava no centro, você tinha que falar que ele estava afastado das bordas das placas tectônicas, né? O que explica o quê? A ausência de terremotos e vulcões, tá? As respostas que falou assim, porque o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana e por isso nós não temos terremotos e vulcões. Se você colocou isso aí, eu vou considerar, nós da equipe de geografia vamos nós consideramos e você ganhou 2 scores, beleza? Segunda questão, observe a imagem e responda o que se pede. Observe a imagem. O planeta Terra é formado por camadas que compõem a sua estrutura interna e que apresentam diferentes características. Aí apareceu ali, ó, a crosta, camada X, o núcleo externo e a camada Y. Aí, observando a imagem, vocês tinham que dar o nome indicado nas letras X e Y. E depois caracterizar, né? O que é caracterizar? Dizer como é que elas são formadas, como é que elas são compostas. Gabarito esperado. Camada X, o nome é manto. Camada Y é o núcleo interno, já que a gente tem o externo lá, né? Então, é o núcleo interno. E como é que essas camadas são caracterizadas? A camada X, que é o manto, você precisava colocar que ele se encontra logo abaixo da crosta terrestre, permanece no estado pastoso, ou seja, quase líquido, e se você colocou ainda que essas temperaturas podem chegar até 2.000 graus centímetros, parabéns para você, né? Mas nós vamos considerar, né, se você falar que está debaixo da crosta, é o estado pastoso, né, e é muito quente. E a camada Y? A camada Y é a parte sólida do centro da Terra, né? É o núcleo interno. E ele apresenta o quê? Ele é composto por ferro e níquel na sua composição e pode chegar a mais de 5.000 graus centígrados. Tá? A terceira questão fala assim. Leia o texto abaixo. Vamos lá, vou ler com vocês. Os acontecimentos na história da Terra demandam uma escala de tempo bastante extensa, já que a natureza trabalha de forma lenta, se comparada às transformações causadas pelo homem. Até mesmo o surgimento do homem na Terra, apesar de datar 400.000 anos atrás, pode se considerar como recente, se compararmos com toda a história não só da Terra, como do universo. Em contraponto, o tempo histórico narra as transformações mais importantes pelas quais o homem, né, o ser humano, passou e ainda passa ao longo do tempo. Possui uma escala temporal bem menor, se comparando com o tempo geológico. Baseado nessas informações, indique G para os acontecimentos de tempo geológico e H para os acontecimentos do tempo histórico. Agora, olha só. Teve uma aluna, deixa eu passar aqui. Teve uma aluna que ela teve uma sacada muito legal, e quando eu estava conversando com ela, aí eu falei, né, a diferença entre o geológico e o histórico é o quê? É o tempo, né, que demora para poder acontecer. Aí eu falei assim, o geológico são aqueles acontecimentos que duram bilhões, né, milhões, bilhões de anos, demora muito. E o histórico são aqueles acontecimentos que demoram dezenas, centenas, até milhares de anos, né? Então, aí eu falei que assim, só vocês analisar, esse acontecimento durou bilhões de anos ou só milhares ou centenas de anos? Aí a resposta é essa aqui, ó. Origem do sistema solar durou o quê? Bilhões de anos. Geográfico não, geológico. Separação da América do Sul e da África, bilhões de anos. Geológico. Desenvolvimento da humanidade, centenas, dezenas, milhares de anos. Histórico. Formação das montanhas, bilhões de anos. Geológico. Desenvolvimento da escrita,
milhares de anos, histórico. Aí teve uma aluna que falou assim, professor, eu consegui fixar a diferença entre geológico e histórico, porque assim, geralmente tudo aquilo que aconteceu na era geológica, a gente estudou em geografia. Aí ela deu exemplo, apareceu ali o planeta Terra, geológico. Apareceu ali a formação da montanha, geografia, geológico. Apareceu ali a separação da América do Sul da África, são mapas de geografia, geológico. E aí ela falou que assim, e aí quando fala de desenvolvimento da humanidade, estou falando de história. Então é histórico. Desenvolvimento da escrita, história. Então ela fez uma sacada muito legal. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês raciocinem, né, que vocês façam link. E não precisa decorar, é só fazer link. A questão 4. Leia o texto e observe a imagem com atenção. Abalos sísmicos ou terremotos são produzidos por ondas que se propagam do interior da crosta para a superfície terrestre, a partir do movimento de placas tectônicas. Sobre esse fenômeno natural, o terremoto, escreva o que são os pontos A e B mostrados na imagem acima. Molengo-tengo, né? O que acontece lá no subsolo, nas profundezas do nosso solo, é o primeiro momento ali, o choque, né, das placas, a ruptura das placas. Lá embaixo lá está o hipocentro. E na parte superficial ali, ó, na letra B, né, está o epicentro, onde que as pessoas na superfície sentem os tremores. Questão 5. Sobre o ciclo das rochas. Leia o texto abaixo. O conjunto de fenômenos naturais que levam uma rocha a mudar sua composição mineralógica chamamos de ciclo das rochas. Esse fenômeno evidencia o caráter dinâmico da litosfera terrestre, que é influenciado pelos agentes externos e internos de transformação na superfície. Os principais tipos de rochas são magmáticas, sedimentares e metamórficas. Sobre esses tipos de rocha, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Como é que isso ficou? Primeiro, as rochas metamórficas surgem a partir da transformação de uma rocha pré-existente sobre a ação de altas temperaturas e pressões. Verdadeiro, a rocha foi transformada de outra rocha. As rochas magmáticas surgem a partir da transformação de uma rocha pré-existente? Falso, né? E em cima já falou que é verdadeiro, que é metamórfica. Terceira, as rochas sedimentares surgem a partir da compressão ou fragmentação, né, ou sedimentação de outros tipos de rocha pré-existente. Sedimentares, sedimento, verdadeiro. As rochas metamórficas surgem do processo de resfriamento, solidificação do magma? Falso. As rochas magmáticas surgem do processo de resfriamento, solidificação do magma? Sim, verdadeiro. Pronto, isso aí tá facinho. Isso aí foi questão dada aí para todo mundo arrebentar. Questão 6. Você estudou nesse trimestre as camadas da Terra e aprendeu muito sobre a crosta terrestre. As rochas, as formas de relevo, os agentes que transformam. Agora leia com atenção o texto a seguir. A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, a sua distribuição, idade, processo geológico que as formou. Enquanto que o relevo refere-se o quê? A forma da superfície terrestre. Né? Informação. Aí agora vem o que realmente interessa. No Brasil, existem 2 tipos de estruturas geológicas. Com auxílio do nosso mapa, informe os 2 tipos de estrutura geológica presentes no território brasileiro. A gente viu que existe 3 tipos, né? Existe as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. Mas no Brasil, nós só temos bacias sedimentares e escudos cristalinos. Por que não tem dobramentos modernos, professor? Porque dobramentos modernos, eles acontecem no encontro de 2 placas tectônicas. E isso nós não temos aqui no Brasil, graças a Deus. 7. Agora o negócio vai ficar mais estreito.
Olha só, gente, o texto abaixo trata do solo. Leia com atenção. A superfície, o solo corresponde a uma camada fina e superficial da litosfera, resultado do intemperismo e da decomposição das rochas. Ao conjunto de fatores que causam a desagregação e decomposição das rochas, transformando-as em solo, damos o nome de intemperismo, que pode ser físico, químico e biológico. Aprendemos muito disso aí, eu tenho certeza que todo mundo sabe qual é a diferença entre o físico, o químico e o biológico. Com base nessa informação, com base em tudo aquilo que você aprendeu, porque eu sei que você aprendeu certo, você deveria indicar os tipos de intemperismo predominante nas imagens aqui do meu lado. Essa primeira aqui, ó, o que a gente está vendo aqui, gente? A gente está vendo aqui o intemperismo físico. Por quê? Porque a água ela entrou aqui, ó, nas fissuras da rocha, congelou e fraturou a rocha. Então, assim, ó, fratura, variação de temperatura, isso é físico, certo? A segunda, aqui, o que a gente está vendo ali? A gente está vendo ali um solo, que ali provavelmente ali era um lago, ou estava úmido, era uma lama, e secou e foi trincando, trincou tudo. Trincou. Variação de temperatura, físico. E o terceiro, aqui, né? E o terceiro, o que a gente vê ali? A gente consegue observar ali o quê? Uma árvore, um ser vivo, né? Que está ali, ó, incrustado ali na rocha, e que está quebrando a rocha ali. Se é um ser vivo, é um intemperismo biológico. Observou que aqui nós temos 3 desenhos, porém só 2 tipos de intemperismo, físico, físico e biológico? Eu até coloquei aqui, ó, físico, físico e biológico. Você vai se espantar, porque o gabarito, se você colocou aqui o físico, apesar dele estar certo, ele veio o gabarito pronto da DEPA como químico. E nós não podemos, não temos autorização de mudar o gabarito da DEPA. Por isso, você não ganhou score nesse aqui, apesar de ter feito o teu trabalho de casa, né? Os seus exercícios, os seus treinamentos, mas você não ganhou. Mas não fique transtornado por isso, porque tudo tem uma solução. Qual é a solução? É um recurso. Entra com um recurso direcionado para a nossa supervisão, questionando o gabarito, tá? Que imediatamente eu recebendo a autorização da nossa supervisão escolar, da nossa divisão de ensino, a gente altera essa resposta aqui e você passa a ganhar esse score. Tá bom, gente? Então aqui, ó, eu coloquei o gabarito certo, físico, mas porém o gabarito que veio, que nós recebemos pronto, assim como a prova, ele está químico e nós não somos autorizados a alterar o gabarito. Tá bom? Então, esse aqui, se você botou físico, você não ganhou esse score, apesar de você estar certo. Tá bom? Então, faça aí um recurso, que aí assim, chegando aqui na nossa supervisão escolar, eles dando a ordem para a gente altera a sua nota, tá bom? Questão 8. Questão 8. Olha só. Analise o texto e as imagens para responder os itens A e B. No dia 5 de novembro de 2015, Mariana, uma cidade histórica de Minas Gerais, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, foi o palco de um dos piores desastres sociais e ambientais ocorrido no Brasil. A empresa Digital Globe dos Estados Unidos, especializada no tratamento das imagens satélites, aí vem o textão ali, né? Aí nas imagens podemos observar a diferença da cobertura vegetal de antes e depois que aconteceu lá o acidente. Aí o que a questão queria? Com base na análise da imagem,
Identifique a atividade econômica responsável por essa transformação do relevo. O que isso aqui está pedindo aqui, na verdade, é que vocês colocassem qual foi a atividade do ser humano que alterou aquele relevo ali. Era só isso. E qual era a atividade ali? Mineração. Por isso que é importante, eu falo para vocês em sala de aula, de vocês assistirem um pedacinho dos jornais, né, dos acontecimentos do nosso dia a dia, porque a geografia ela é muito dinâmica, né? Se você está acompanhando um pedacinho do jornal em casa, né, dos telejornais, você está ouvindo falar sobre mineração, sobre o relevo, sobre placas tectônicas, sobre terremoto, sobre aquecimento global, o efeito estufa, tudo que a gente está estudando está passando, é assunto atual. Por isso que é importante a gente saber do que se trata, né? Eu tenho certeza que muita gente, quando leu essa história aqui, ó, nem sabia o que aconteceu lá na cidade de Mariana em 2015. Mas isso vira e mexe, tá passando ainda hoje nos jornais. Então é importante estar ligado no que está acontecendo no nosso planeta, no nosso Brasil. Tá? E a segunda perguntava assim, ó, sabendo que o homem é um dos mais importantes agentes modeladores do relevo, cite 2 exemplos de intervenção antrópicas, ou seja, intervenção causada pelo ser humano, né, que provocam mudança no modelo terrestre. Aí eu coloquei alguns exemplos ali, ó, agricultura, construção, né, de obras, né, aí eu dei o exemplo de túneis, estradas, represas, a ocupação das encostas para moradia, né? Então, se você citou 2, você ganhou. Inclusive, se você em cima falou que aquela atividade lá é mineração e aqui embaixo você botou mineração também, a gente vai considerar, né? Porque é o quê? É um agente modelador também, tá bom? Questão 9. Leia o texto e observe a imagem para responder à questão. A superfície terrestre é composta por diferentes formas de relevo. Sabendo que o relevo corresponde ao conjunto de formas e variações que se apresentam sobre a superfície terrestre, cite as formas de relevos evidenciadas na imagem a seguir. Vamos lá, sem mais delongas, a gente já sabia disso tudo mesmo. Então, olha ali, ó. O relevo número 1 é a parte mais baixa, é a planície, que fica no pé do planalto, que é o número 2. Ali nós temos no relevo número 3 uma depressão que está abaixo do nível do mar, por isso ela é absoluta. Nós temos ali no 4 a montanha e o 5 uma depressão, porém ela está acima do nível do mar. Então é uma depressão relativa. Questão 10. Vamos lá. Analise a tirinha. A Mafalda, ela está ali, ó, passando um pano num globo. E aí ela fala, pronto, apaguei os limites das placas tectônicas. Agora já podemos viver descansados. Aí ela parou, pensou, voltou e continuou esfregando mais ainda. Ela falou assim, eu tinha me esquecido das correntes de convecção. Aí a pergunta é o seguinte, na tira, Mafalda trata sobre um importante agente responsável pela formação do relevo terrestre. Sobre ele responda, a tirinha se refere a qual tipo de agente formador do relevo? Endógeno ou exógeno? A gente está falando de placas tectônicas, então logo ele é endógeno, ele é interno. B. O agente formador a que se refere a tira é o vulcanismo, tectonismo ou terremoto? Galera, estamos falando de placas tectônicas, então é tectonismo. Letra C. Explique como que esse agente atua transformando o relevo. A resposta era o seguinte, ele atua na formação e na transformação do relevo por meio dos movimentos das placas tectônicas. Então, gente, como eu voltei a falar, o gabarito ele é fechado e não podemos alterar. Então, para você ganhar 3 scores na letra C, você tinha que colocar que ele atua na formação, na transformação e pelos movimentos das placas tectônicas. 11. Mais sobre solos. Leia o texto e observe a imagem para responder à questão. Os solos possuem várias camadas sobrepostas, chamadas de horizontes, que possuem características distintas, diferentes. Sobre essas características,
Julgue as afirmativas a seguir assinalando V ou F. Primeiro, está falando ali que o horizonte... Espera aí, olha lá. O horizonte O corresponde à transição entre o solo e a rocha. Olha ali, ó, se você observar, a rocha está lá embaixo, lá, ó. Entre o solo e a rocha é o horizonte C. Então a primeira está errada, então é falsa. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deram origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil. O horizonte A ele é super fértil, né? E ali está dizendo que ele apresenta minerais não alterados da rocha. Minerais não alterados da rocha lá embaixo, lá na rocha matriz. Então isso também é falso. Horizonte D é a primeira camada. Já parou. Primeira camada, o D é lá embaixo. O D é a última camada, então é falso. O horizonte A é o solo superficial. Vamos olhar para o desenho? Ali, ó, horizonte A, solo superficial. É a camada mais escura por possuir matéria orgânica, água e sais minerais. Falamos isso em sala, então essa é verdadeira. E o horizonte B? O horizonte B acumula sais minerais, materiais dos horizontes O e A, tudo que desceu do O e do A, né? E nessa camada aí, que é o subsolo, apresenta muito o quê? Ar, quantidade de ar. Então é verdadeiro. Questão 12. Para finalizar, nós falamos sobre o quê? Sobre as camadas da atmosfera. Então, sem mais delongas, olha aqui, galera. Há vários critérios, né? Mas a gente aprendeu isso aí, mais do que batido nas nossas aulas, que a troposfera é a camada onde os seres vivos podem respirar. É onde nós respiramos. Nós estamos na troposfera. A estratosfera é nela que está o quê? A camada de ozônio, que é o que filtra os raios ultravioletas. A mesosfera é aquela camada do quê? Do meio, né? É aquela camada do meio e apresenta queda à medida que a altitude aumenta, ou seja, ela é fria. A termosfera é a camada da atmosfera onde que acontece o quê? A aurora boreal, ou aurora austral, e também chamado de ionosfera. E a exosfera? A exosfera é aquela super quente, né? E onde que acontece, onde tem muito gás, hélio e hidrogênio. Mas o mais importante aqui é a gente saber que é a camada que tem a temperatura acima dos 1000 graus. Tá lembrado disso aí, galera? Então, dito tudo isso, olha aí, vamos lá, vamos aguardar os nossos próximos capítulos, né? Que são as matérias agora novas para o nosso terceiro e último trimestre, tá bom? Então, pessoal aí que se deu bem, que eu sei que a maioria tudo se deu bem nessa prova, meus parabéns, sintam-se abraçados por nós da equipe de Geografia e ficamos muito felizes com o resultado dessa prova, porque vocês realmente aprenderam. A prova estava fácil? Tava não. Vocês treinaram muito, estudaram muito e por isso vocês se deram bem. Tá bom, galera? Um abraço aí meu e de toda a equipe de Geografia, porque nós realmente estamos muito felizes com o resultado dessa prova. Um grande abraço e até a próxima.